boa noite a quem nos escuta, a todas e a todos. Hoje, e na sequência, ou se quisermos, naquilo que é este ano de comemorações para o 50º aniversário da Universidade do Minho, naquilo que poderá ser, no meu entendimento, e desculpem às vezes, não é centrar e assim numa espécie de um solipsismo de escolha ou decisão, porque às vezes pode implicar determinado tipo de mas porquê o sujeito A e não o sujeito B? A escolha é minha, a decisão fui eu que a tomei e pensei que, de facto, a senhora professora Joana Aguiar e Silva, vice-reitora e também professora da Escola de Direito, era a pessoa indicada para realmente, de alguma forma, ilustrar, esclarecer, dizer, num primeiro momento, o que é a Escola de Direito, quando surge, quando foi fundada, os objetivos, sabendo nós, mas já lá iremos adiante à conversa, e depois tem uma prática de investigação, de escrita e de textos, e até também a área mais condizente ao seu trabalho como docente, nesta instituição e noutras, que vai colaborando por esse mundo afora, que são temas um bocadinho, vamos lá, ou um pouco, mas hoje em dia é tudo de banda larga, de tudo de ciência aberta, como dizia o famoso Humberto Eco, a obra é aberta, de qualquer das formas, extravasa um pouco aquilo que é o lugar comum, o direito, a jurisprudência, a criminologia, toda uma série, o direito civil, o aduaneiro, pronto, questões melhor do que eu sabê-lo-á, e no caso concreto da professora Joana Aguiar e Silva, são temas que a mim, de alguma forma, olhando e lendo, tentando perceber nos meandros do que foi o trabalho de investigação, e para isso o livro que serviu ou servirá para esta conversa, perdoe-me desde já antecipadamente alguma, em linguagem prosaica, argolada que possa cometer, mas como não é a minha área, não é nenhuma desculpa. A obrigação é ler e informar-se e depois falar sobre. Como dizia um dos autores, que por acaso aqui também é referido, quando não sabe, mais vale estar calado, não é? O famoso Ludwig Wittgenstein, e é um bocado a paráfrase esta frase de um músico, John Cage, que também, se não sabe, porque pergunta, não é? Quer dizer, quando interpelado, disse mais ou menos isto. Mas o tema realmente será para uma teoria hermenêutica da justiça, repercussões jus-literárias no eixo problemático das fontes e da interpretação jurídica, jurídicas, no plural, 2011, da Almedina, a edição, penso eu, outras reedições foram feitas, mas pelo menos uma que saiu este ano já, 2023, a História do Direito, em colaboração com mais 2 colegas dessa área, também uma edição da Almedina. Tenho um outro trabalho importante, que estou mesmo a olhar para ele, a prática judiciária entre direito e a literatura, Almedina, no abril de 2001, no caso, mas, professora, obrigado e sua vice-reitora por ter aceitado este convite para estarmos aqui a conversar. Antes de tudo, enquadrar, estudou em Coimbra, a licenciatura, mas depois a Universidade do Minho, faz todo um percurso académico ligado à Universidade do Minho, pressuponho eu, e provavelmente todas e todos os que nos escutam, após a fundação da escola, ou após algo lateralmente funcionava, julgo eu, dentro da supervisão não sei de quem, sei que a Escola de Arquitetura de Guimarães era da própria reitoria, mas como é que começou a Escola de Direito da Universidade do Minho em Braga, sabendo nós que também existia no Porto, penso eu à época, ainda não, mas as duas clássicas, Coimbra e Lisboa, é que eram aquelas escolas de Direito. Como é que surge esta vontade numa universidade nova, como era a de Aveiro, como é a do Minho, como depois a do Algarve e a de Aveiro Interior, como é que surge e a efetivação deste desejo, como se concretizou? Antes de mais, muito boa tarde.
E muito obrigada ao António Gonçalves pelo convite, embora eu não sei se é aquele agradecimento assim com aquela pontinha de reticência e de retração, porque como estava eu a dizer antes disto começar a gravar, não é? Sinto-me profundamente intimidada por estar aqui, não sei o que possa dizer de útil ou de interessante a quem me esteja a ouvir, e vim ao engano, porque aquilo que me foi dito era que era uma conversa com uma colega, inclusivamente, da escola, que depois não foi possível. Roeu a corda, por e eu que estava a pensar que nos ultrapassam. Mas tenho muito gosto em estar aqui e vamos tentar. Eu conto com a indulgência de quem está aqui, que eu não contava que estivesse, e com a generosidade do António para conduzir aqui isto a Porto Seguro, senão corremos o risco de isto ser um fiasco. A Escola de Direito, quando eu começo a dar aulas na Escola de Direito, que não era Escola de Direito, era Departamento Autónomo de Direito. Tinha um conselho científico, acho que tem que ver com a própria estrutura matricial da Universidade, que permitiu a criação da licenciatura em Direito, em 1993. Com o Departamento Autónomo de Direito, que tinha um conselho científico formado, desde logo dirigido ou presidido por um vice-reitor. Acho que eram 2 que iam alternando, não sei muito bem como é que era. Mas não havia propriamente ainda a Escola de Direito, não é? Havia a licenciatura desde 1993. Eu entrei em 96, 97. É a altura em que começo a dar aulas aqui. É curioso que ainda no outro dia eu estava a tentar recordar-me, eu acho que no primeiro ano, porque houve alguns anos antes de irmos para as instalações onde estamos agora, um edifício 17 aqui do campus, estivemos na Escola de Economia e Gestão e inicialmente, eu acho que antes ainda do Departamento Autónomo de Direito, havia um centro de estudos jurídicos que estava afeto precisamente à Escola de Economia e Gestão e talvez por isso também tenha funcionado já como Departamento Autónomo de Direito, funcionado nas instalações da Economia e Gestão, mas antes disso, em 96, que é uma memória muito, muito ténue que eu tenho, eu acho que funcionou aqui, no edifício das letras. Lá em cima, eu lembro-me de um corredor, era lá em baixo. Tenho a ideia de ter saído várias vezes por uma escada lateral e de ter descido uma escada com vários andares. Portanto, eu lembro-me que o gabinete, nomeadamente daquele que foi o meu orientador, quer de mestrado, quer de doutoramento, e uma das pessoas que ajudou, sem dúvida alguma, que foi fundamental para criar aqui a licenciatura em Direito, que foi o professor Paulo Ferreira da Cunha. E tinha o gabinete, eu penso que lá em cima. E várias vezes eu reuni com ele lá em cima e foi quando eu comecei a entrar nestes meandros do Direito e Literatura. Foi precisamente naquele gabinete aqui neste edifício. Depois muda para a Escola de Economia e Gestão. Entretanto, a Escola de Direito vem a ser instituída de pleno direito em 2005, não é? Penso eu. Enfim, o curso de Direito, a licenciatura de Direito acabam por se ir somando, vamos formando o corpo docente, eu fiz aqui, eu licenciei-me em Coimbra, na altura não havia a licenciatura aqui sequer, eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1987, saio em 1993, precisamente, os 5 anos da licenciatura. Não estava propriamente a pensar vir a fazer o que acabei por vir fazer aqui. E devo dizer que me sinto tantas e tantas vezes, eu deito as mãos ao céu porque sinto-me uma privilegiada com aquilo que acabei por, enfim, com o rumo que a minha vida profissional seguiu, porque Direito seria a última escolha dentro das letras. Inicialmente fui para as ciências, por causa da matemática que eu gostava. Depois acabei por mudar para as letras porque fez-me falta a história, fez-me falta a filosofia, fez-me falta a literatura, vou para o direito, vou para as letras, para as humanidades, mas nunca pensando no direito, e lá acabei por ir para o direito quase obrigada pela autoridade paterna. E a primeira escolha, direito; segunda, se não estou em erro, história; terceira, filosofia; quarta, letras, e acabei, no fundo, por fazer isso tudo. No campo do direito, mas trabalhando a história do direito, o direito e a literatura e a filosofia do direito. Portanto, não é fácil ter esta sorte, não é? E em muito devo à universidade, sem dúvida,
à Escola de Direito, ao professor Paulo Ferreira da Cunha, que me permitiu enverdar por essas águas. Porque nem sempre isso acontece. Nós sabemos que muitas vezes, hoje em dia e no passado mais ainda, de se condicionar o caminho ao nível da investigação. Há muitos doutorandos, não, vai fazer doutoramento nisto porque eu preciso de alguém a fazer doutoramento nesta área. E eu tive inteira liberdade para escolher o... Pois, porque há assim muito, quem está de fora, muitas vezes, e isto continuaremos rapidamente com este tema, é que mesmo aquela investigação sistematizada, ou pura e dura, pronto, porque hoje, e à época também, provavelmente o mestrado far-se-ia, ou fez-se, as pessoas fizeram-nos, porque sim, porque, pronto, era as opções que tinham, talvez, digo eu. Era pouco, o mestrado... Eu não sei se é muito forte dizer banalizou-se. É um bocadinho. É um ciclo de estudos que se banalizou, que se vulgarizou. Não era assim. À época, mas percebia-se que quem fez o mestrado nessa época, vamos simplificar também a designação, pré-Bolonha, de alguma forma alimentava expectativas de seguir carreira, que não. Sim, a académica era provavelmente a primeira, porque o ensino superior também estava em expansão, ou pelo menos foram criadas as universidades novas, como dissemos, e depois havia, como houve, muita oferta ligada à investigação, porque o direito começou, vamos lá, usando também um termo um pouco heterodoxo, foi dinamitar um pouco a tradição do direito que vinha de Lisboa e de Coimbra. O direito civil, o administrativo e outras questões à volta do direito, porque a sociedade também se modernizou, abriu e começa aí a, vamos lá, portas, janelas a abrirem-se para essa investigação à época. Hoje em dia, portanto, é uma escola, mas foi de facto nesta perspectiva que foram, vamos lá, dinamizadas todas as aberturas e estas portas para, nomeadamente na área do direito. Sim, sem dúvida o facto da universidade, enfim, do próprio desenvolvimento das instituições de ensino superior nesse período foi fundamental, não é? O direito tem tem aquele peso da história, tem aqueles pergaminhos todos, nós estamos, sem dúvida alguma, as faculdades de Direito canónicas são Coimbra e Lisboa. Eu tenho muitas dúvidas. Porque havia até aquela coisa, desculpa de interrompê-la, a Escola de Lisboa e a Escola de continua a haver. Era isso que eu ia dizer. Em determinadas áreas, então, nós temos os administrativistas de Lisboa e os de Coimbra que têm perspectivas diferentes. Não é? Eu falo, a minha área, que é a metodologia, nós temos os autores lisboetas e os autores de Coimbra, a Escola de Coimbra e a Escola de Lisboa, e têm perspectivas muito diferentes. A metodologia jurídica na Escola de Coimbra tem uma feição muito distinta daquela que é característica em Lisboa, da Escola de Lisboa. Mas, ao mesmo tempo, voltando um bocadinho atrás, aquilo que estava a dizer, o facto de realmente quem fazia mestrado, quem fazia segundo ciclo de estudos, há umas décadas atrás, invariavelmente pensava em prosseguir a carreira académica. Hoje não é tanto assim. Hoje, enfim, naturalmente o panorama é muito diferente, mas ainda assim, e era uma coisa que eu comentava até um dia destes, no direito nunca houve demasiados doutorados, não é? Ao contrário de outras áreas em que realmente se assiste a uma proliferação dos doutoramentos. Quase como cogumelos, é um pontapé que banal. Já vem. No direito não é assim. Pois. Embora se tenha também, e eu também não queria, não sei se será a palavra certa, mas facilitou-se o acesso, sim, posso dizer, facilitou-se o acesso ao terceiro ciclo no direito. Mas ainda assim não há um número estrondoso de doutorandos no direito e de doutorados no direito. O que talvez tenha também que ver muito com, embora isso hoje vá mudando também, mas o facto de quem realmente fazia carreira, quem fazia segundo e terceiro ciclo de estudos, tencionava ficar na universidade, tencionava dedicar-se à carreira. O que talvez não acontecesse da mesma maneira noutras áreas do saber e noutras áreas profissionais. E aquilo que eu estava a dizer, eventualmente prende-se muito também, nós no direito, a maior parte dos docentes das escolas de direito, das faculdades jurídicas, estão em exclusividade.
o que tem o seu quê de bom e o seu quê de mau, naturalmente. Mas porquê? Também muito ainda presa àquela ideia do direito, de um direito mais dogmático, mais doutrinal, mais teórico, embora nós hoje insistamos muito na necessidade da vertente prática do ensino de direito, mas isso também não é discurso em que embarque muito pacificamente, porque acho que realmente a prática é uma boa teoria aplicada, e se não se souber a teoria não vale nada, e se soubermos a prática não conseguimos orientar-nos na maranha legislativa, desde logo. É necessário ter uma determinada estrutura mental que nos permita adequar a essa prática, adequar ao próprio devir histórico das várias manifestações jurídicas e das várias manifestações de direito positivo. Mas a verdade é que a maior parte dos docentes do direito estão em exclusividade. Nós vamos, por exemplo, para uma faculdade de medicina e isso não acontece. Não acontece, claro. E vamos para uma faculdade de engenharia e isso também não acontece. Portanto, isso também acaba por se refletir ao nível da própria atratividade que os cursos de segundo e de terceiro ciclo possam ter, embora se note hoje em dia, naturalmente, uma mudança. Mesmo ao nível da magistratura nós já assistimos realmente à necessidade de muitos magistrados incrementarem os seus estudos, a sua formação, o seu currículo com estes ciclos de estudos e com formações, enfim, outro tipo de cursos, outro tipo de formação breve. Isso hoje em dia, enfim, nota-se aí a diferença, mas ainda há ali muita resistência. Só um tema, eventualmente, pronto, que não tem a ver com o meu papel de advogado do diabo, nem nada que pareça, mas de alguma forma... Fomos já embora. Não, tem a ver com uma questão que é básica, elementar, não é? Portugal é o país que é, tem a população que tem, somos uma realidade, se quisermos, sociológica, cultural, jurídica. O porquê, por um lado, haver muitas licenciaturas ou muitas escolas que dão licenciatura em Direito, depois o mercado de trabalho absorve ou não absorve, e, por exemplo, que tem alguma consequência direta com isto. A gente vê, por exemplo, na psicologia, eles têm psicologia da justiça, há áreas afins que também trabalham a questão da justiça, e a própria Escola de Direito tem um curso criminologia. No meio disto tudo, como é que... vamos lá, é fácil responder, digo eu, não é? Mas gostaria de alguém por dentro que percebe... Não sei se é fácil responder. Porque o próprio são direito questões políticas. Pois são, eu fujo de muito alguma das forma. Questões políticas. Mas de qualquer das formas, é assim um pouco, vamos lá, o senso comum, quer dizer, eu fazer-me eco de, pronto, aquilo que... Eu lembro-me de um tempo em que, quando havia avisos enfim, lugares para jurista, abriam concursos para isto ou para aquilo, e limitava-se a 2 ou 3 faculdades do país. Pois. Numa altura em que proliferavam também as faculdades de Direito. Hoje em dia há menos. Há muito menos. Foram fechando. Claro. Porque realmente o mercado não absorveu. Não tinha hipótese E porque também não havia corpo docente que aguentasse tanta dispersão. Lá está, os doutorados em Direito não eram muitos e desmultiplicavam-se por várias instituições de ensino. Não é boa política, não me parece boa política. Hoje é diferente, naturalmente, e há uma muito maior... isto eu acho que, como em tudo na vida, não é? Funciona por ciclos. Assistiu-se a um período de grande especialização, não é? A especialização, como dizia um autor, aguça, tipo a ponta do lápis, acaba por ficar fininho o saber, tão especializado que acaba por incidir em muito pouco. E hoje em dia eu acho que se está a abrir novamente, a mudar, a inverter essa tendência. A especialização já não tem o valor que tem. É necessário os tais conhecimentos transversais, a tal formação abrangente, mesmo quando se fala na necessidade de tornar, e eu isto é uma coisa que me tem levantado muitas dúvidas à medida que vou trabalhando certas áreas. As virtudes da interdisciplinaridade, não é? Mas isto voltando atrás, nós temos realmente, hoje temos cerca, penso que são 11 cursos de segundo ciclo, não é, Francisco? São 11 mestrados, temos o curso de licenciatura em Direito, temos a licenciatura em Criminologia,
E temos também um mestrado na área das ciências criminais, para acompanhar a licenciatura da criminologia, que é uma formação interessante, é um curso que tem poucos anos de vida, mas penso que tem um enorme interesse. O mestrado depois da psicologia, a psicologia forense, acaba por absorver quer os alunos de Direito, quer alunos da criminologia também. E estamos também neste momento em fase de arranque com o doutoramento nas ciências criminais, portanto, enfim, diversificando a nossa oferta. E com os mestrados mais direcionados para diferentes áreas de direito público, direito privado. A grande divisão, um bocadinho o António estava a falar de direito civil, direito aduaneiro, foi logo pegar no aduaneiro, que é uma coisa esquisita, assim, residual lá num canto. Nós temos, no fundo, 3 grandes grupos: direito civil, o direito privado, que é maioritariamente direito civil, mas não é todo direito civil, há o direito privado, direito público, e depois aquilo que nós chamamos, bem ou mal, na nossa escola de direito, as gerais, as ciências jurídicas gerais. É uma designação que eu acho infeliz. Jurídico-humanísticas, eventualmente, poderia ser uma designação mais interessante. Porque eu lembro-me, enquanto diretora do Departamento das Ciências Jurídicas Gerais, caíam todo o tipo de e-mails daquelas pessoas que não sabiam exatamente que área é que queriam, ia tudo para as gerais, porque parecia-se o saco roto. Pois. Não é identificado como direito privado, não é identificado como direito público, e agora há muitas áreas novas no direito, então de certeza que vai para as gerais. Deve ser ali. E eu tinha que depois fazer a triagem e mandar para os respectivos diretores de departamento. Pois. Mas as gerais são precisamente estas áreas da história do direito, da filosofia do direito, da metodologia jurídica, da introdução ao direito, direito comparado, portanto, todas estas áreas não são banda larga. Pois. Não são banda larga. São as áreas, as ciências jurídicas humanísticas. E aquilo que eu dizia há um bocadinho da interdisciplinaridade, é engraçado como, trabalhando ao nível da investigação, ao nível da docência, em áreas destas, e sempre atenta ou sempre refletindo sobre esta necessidade da interdisciplinaridade, eu só muito tarde é que venho a trabalhar a questão da interdisciplinaridade, a importância de perceber a interdisciplinaridade a partir de quê? A partir da disciplinaridade, e a natureza um tanto quanto artificial desta mesma disciplinaridade, porque para falarmos em interdisciplinaridade temos que saber o que é que está dentro da disciplina. E essa fixação da disciplina, esse exercício de determinação de uma disciplina, é também um exercício intelectual, é uma construção intelectual, cultural, que obedece a determinados pressupostos, que não é absoluta de forma alguma. Portanto, cada vez mais eu me inclino para uma perspectiva que, em vez de ver estas relações do direito com a literatura, o direito com a história, o direito com a filosofia, isto não é interdisciplinaridade, porque o direito nunca deixou de ter essas dimensões e de ser constituído por essas mesmas dimensões. Dizermos que direito e linguagem trata de estabelecer relações interdisciplinares entre duas disciplinas autónomas, quer dizer que o direito tem autonomia em relação à linguagem, ou tem autonomia em relação à história, ou tem autonomia em relação à filosofia. Eu não vejo isso assim, neste momento. Mas está em muito boa companhia a pensar assim, porque, e vamos agora aquecer um pouco, vamos lá, a prática judiciária entre direito e literatura, e pareceu-me que falou de alguma forma em fundo um quarto que seja seu, de Virginia Woolf, de alguma maneira andava ali vamos lá, a assombrar a reflexão de alguma maneira. Mas aquilo que interessa, provavelmente porque o tempo também vai andando, o relógio, é a sua tese de doutoramento, e aí que chamou muita atenção, porque tem a ver, por aquilo que eu fui percebendo, realmente há 2 autores que são, vamos lá, entre outros, não é? Falámos no início na Wittgenstein, mas também tem Betty e também, de alguma forma, em contraponto, Hans-Georg Gadamer. Portanto, um pensador alemão, ligado a uma dada escola de reflexão, a hermenêutica, também. Aí não é banda larga, porque os grandes autores, de qualquer das formas,
Fala-se muitas vezes na escola de Direito o pensamento jurídico alemão, de alguma maneira também o pensamento jurídico francês, mas eu penso assim um bocadinho mais ponderadamente, talvez, ou mais a frio, que as balizas que a sua professora usou para este trabalho entroncam muito naquilo que é o pensamento jurídico italiano, não é por acaso que aparece Betty, e também não é por acaso que de alguma forma também está lá em fundo, não assombrando ninguém, Norberto Bobbio, porque também foi um homem preocupado com a reflexão, a prática e a eficácia do direito, da lei, ou da legislação, o fim, a finalidade. Portanto, termos estas questões, isto, por um lado, à linha A, na linha B, Gadamer com método e verdade e metodologia. Exatamente. Portanto, porque o Gadamer, se eu me lembro, e agora aqui se meter uma fífia, pode ser assim um bocadinho uma arrogância minha, mas o Gadamer, em contraponto, provavelmente, a Heidegger e a outros pensadores, e até a Husserl, ele tinha algumas hesitações ou muitas dúvidas sobre o lado técnico daquilo que é depois a vida, a atuação dos sujeitos. Ele achava, que é a última parte da nossa conversa, que acima da ciência e do concreto, o rico e a riqueza é, porque aí iremos ao direito, é a linguagem, é a língua. Portanto, a linguagem, sem ter as dimensões performativas ou essas questões de um lado, mas é por aqui que foi este desbravar do seu trabalho de investigação, elucidando-nos a nós, gente assim um bocadinho filisteia nestas coisas de... Quando uma pessoa sai 5 minutos, diz 5 minutos depois de sair, diz: bolas, eu devia ter falado disto, daquilo e daquilo outro, mas saíram-me exatamente os argumentos trocados. Há aí muita coisa. Em primeiro lugar, só uma precisão. Eu quando entro no Direito e Literatura, não tinha uma ideia muito precisa onde é que isto ia dar, não é? Aliás, lembro dessa reunião aqui com o professor Paulo Ferreira da Cunha, que ele me sugeriu fazer uma tese de doutoramento sobre o direito dos celtas e dos vikings. E eu saí daqui muito assustada e pensei: como é que eu vou fazer isto? Onde é que eu encontro... É que não havia net na altura. Não se podia fazer pesquisas na internet. Eu não conseguia encontrar a bibliografia, eu só pensava: como é que eu vou encontrar e ler, não é? A língua. O verdadeiro esoterismo. Eu ainda tentei sugerir, porque eu gostava muito da literatura russa, dos clássicos russos, e pensei, enfim, uma tese relacionando aí o direito e a literatura russa. Vamos para o Dostoiévski, não necessariamente para o Crime e Castigo, toda a gente pega no Crime e Castigo, mas, como eu costumo dizer, a obra literária não tem que ver com o direito, nem com os tribunais, nem com as penitenciárias, para interessar ao estudo do direito. O que interessa na literatura é muito mais do que isso, não é? São os retratos humanos que nos podem permitir compreender as motivações de alguém, a contextualização de determinados acontecimentos ou determinadas ações. É tentar perceber a vontade humana, é a compreensão da natureza humana que se reflete na literatura, que interessa ao direito, ao mundo do direito e, nomeadamente, ao mundo da decisão judiciária. Haveria tanta coisa a dizer aí que, pronto, acho que não... mas tentei isso, mas, enfim, posto de lado, eu ainda tive 1 ou 2 anos no curso livre de russo em Coimbra, mas não era suficiente para ler Dostoiévski. Portanto, acabei a certa altura por descobrir que havia efetivamente um movimento, sobretudo no mundo anglo-saxónico, centrado no direito e literatura. E lembro-me perfeitamente que quando eu comecei a delimitar aqui o tema, o objeto do trabalho, como nós dizemos aos nossos alunos, fundamental, em primeiro lugar, delimitar o objeto de trabalho, saber aquilo que vamos fazer para podermos ir fechando as janelas à medida que fazemos a investigação. E a certa altura o senhor meu pai chega-me a casa, tinha encomendado, porque isto encomendava-se por escrito, não é? Porque não era um pedido online, tinha encomendado dos Estados Unidos 5 livros.
de Direito e Literatura, livros seminais do movimento de Direito e Literatura. Quando António me disse, aqui autores fundamentais, eu pensei logo, é James Boyd White, Richard Posner, Richard Weisberg, Robin West. Esses foram os autores seminais, os autores fundamentais para o Direito e Literatura. Mas quando se pensa no Direito e Literatura, pensamos efetivamente nesta vertente, que como alguns autores dizem é a vertente mais lúdica do Direito e Literatura, que é interessantíssima, que permite exercícios, reflexões, estudos interessantíssimos. Pegar na literatura e explorar do ponto de vista do direito, das necessidades do direito, da vivência jurídica, nas suas várias dimensões. Porque o António há bocadinho também estava a dizer as leis, a legislação, a jurisprudência. Tem muito, as relações de direito e literatura têm muito que ver com essa questão. Aliás, por isso é que o título diz reflexões ou repercussões no eixo das fontes de direito. Porque eu estou-me a desviar da conversa, mas eu já volto ao Wittgenstein e ao Betty e ao Gadamer. Nomeadamente, o meu curso jurídico, os 5 anos que tive em Coimbra, foram um ensino particularmente, peço desculpa, mas é verdade, árido. Custou-me imenso fazer aqueles 5 anos. É um ensino muito dogmático, é um ensino muito decorrente da própria do direito alemão. Há muita influência do direito alemão, nomeadamente a nível de direito privado. Não é isso que magoa, não é? Não é por acaso que as editoras de Coimbra editavam na área muitos autores alemães. Alemães, sem dúvida. Mas, por exemplo, na área da filosofia do direito até teria uma perspectiva muito diferente em relação ao direito alemão. Mas houve aquelas áreas que constituem assim uma mínima abertura nesse ensino mais fechado, que puxava pouco pela criatividade, pela curiosidade. Eu acho que só comecei a pensar bem, ou melhor, a perceber bem, a tentar perceber. Isto é arrogância da minha parte. Comecei a perceber bem. Eu, se calhar, nunca cheguei a perceber bem e continuo a não perceber bem. Eu só comecei a interessar-me verdadeiramente pelo direito, pelo papel que o direito desempenha, pelo que o direito deve ser, pelo que o direito pode ser, pela relevância fundamental que eu hoje reconheço ao direito na constituição de qualquer sociedade. Eu só comecei a pensar isso muito depois de ter feito o curso de Direito. Porque não tive essa noção enquanto o fiz. E acho que, sem dúvida, houve 2 pessoas fundamentais para isso. O senhor meu pai e o professor Paulo Ferreira da Cunha, sem dúvida alguma, que me estimularam, alimentaram essa curiosidade e essa necessidade de seguir caminhos diferentes, de não identificar desde logo o direito com as leis ou com os códigos, porque o direito não se esgota aí. Aquela coisa imediatista quase que é que o António estava a falar e estava-me precisamente a soar essa que é uma imagem que nós vamos formando naturalmente, que tem. A verdade é que o direito hoje é ainda muito tributário dessa perspectiva, que é uma perspectiva que nos foi legada do século XVIII, do século XIX, que nos traz a identificação do direito com a lei, que obedeceu a determinado tipo de pressupostos históricos, aliás, científicos. A professora reflete algures no porque século eu acho que é XIX importantíssima a questão esse modelo. Das constituintes e tudo nós aquilo. Nós herdamos tem esse muito modelo. A ver não, com... e a ideia do legalismo. A única forma de proteger os cidadãos contra parcialidade, contra arbitrariedade, contra a diversidade que havia até na França do século XVIII, a diversidade que havia de ordenamentos jurídicos, a necessidade de uniformizar, a necessidade de aplicar o mesmo direito a todos, a necessidade de poder prever o que poderia acontecer em juízo. Portanto, tudo isso acautelando os interesses, a segurança das populações, a lei foi erigida como única fonte de direito, ou como fonte maioritária de direito. E, no fundo, é muito essa ideia que hoje está a ser reconstituída, repensada. Ou repensada de alguma forma. Em função de muitos... lá está. São as repercussões literárias no eixo das fontes. O modo como as relações de direito e literatura nos obrigam a repensar essa identificação imediata que fazemos das fontes. E acho que passa, voltando agora ao Wittgenstein, Wittgenstein dizia a dada altura, não é daquilo que não sabemos, devemos ficar calados. Ele dizia,
o inefável. Pois. Diante do inefável devemos fazer silêncio. Silêncio, claro, claro. Nem é o que não sabemos, é o que não conseguimos alcançar, é o que não conseguimos inteligir. Não é? Mas uma das coisas, e ainda bem que tocou no Wittgenstein, ele diz, a dado passo, principalmente nas investigações, que também cita na sua bibliografia, mas o que interessa, pronto, para quem nos está a escutar, porque as investigações é a parte mais gira. O tratado lógico-filosófico Isso foi um trabalho para o professor preliminar. MS Manuel dos Santos Lourenço fazer, e portanto depois é que as investigações... Mas essa questão de Wittgenstein tem a ver tanto, provavelmente porque tem uma consequência do positivismo lógico de Viena, de Carnap. Percebe-se ou não se há aqui, vamos lá, algum conceito, não é residual, dialético, porque não é, penso que não, mas isso, quem sou eu para pensar sobre estas questões tão diáfanas, como dizia o outro, não é? O essa, portanto, mas neste intervalo, Wittgenstein, quando constrói o aparelho linguístico, ou por outra, tenta a definição do conhecimento, o objeto de conhecimento, ele delimita de tal forma que ou a linguagem diz e o enuncia e o objeto salta para o cognoscente, não é? Ou então, se não diz, se não é capaz, o objeto fica, quer dizer, será que há, existe ou não existe? E isso transportado depois para o direito, eu penso que provavelmente Gadamer é mais rico ou frutuoso do que aquele espartilho de Wittgenstein quando ele diz é assim. Mas Wittgenstein diz isso no Tratado Lógico-Filosófico. Pois diz, mas ele percebeu que nas investigações vai abrir o campo. Mas mesmo assim, quer dizer... Abre. E é engraçado, eu descobri, depois, a dada altura, uma coisa que me espantou. Wittgenstein era formado em engenharia aeronáutica, que não lembra a ninguém. E entre o Tratado Lógico-Filosófico e as investigações filosóficas foi dar aulas à primária. E foi aí que realmente se apercebeu das dificuldades. Ele diz a dada altura, todo o problema se dissolve, não é se dissolve, se concentra numa gota de gramática. Era mais o problema, os problemas são gerados pela gramática. Portanto, é tudo uma questão de linguagem, os problemas da linguagem. E dizem que essa passagem pelo ensino primário e o contacto com miúdos que estão em processo de aprendizagem da linguagem, não é? Que o fez ver as coisas de outra forma. Eu acho que esse é um aspecto fundamental que, transposto para o direito, quanto a mim, altera muita coisa. Altera a forma de conceber as próprias fontes de direito e da aplicação do direito. Nós falamos, isto agora surgem muitas coisas ao mesmo tempo, nós falamos da aplicação do direito, no fundo a jurisprudência é o acervo de decisões judiciais, não é? Fruto da aplicação do direito. Mas o que é isto de aplicar o direito? Parece que eu costumo dizer muitas vezes aos alunos, parece que estamos a pôr pomada, não é? Claro. Aplicamos. Como é que se aplica o direito? O que é aplicar o direito? E que direito é que se aplica? O direito das leis, não é? Mas o direito das leis, as leis aplicadas resultam em quê? A questão é aquilo em que grande parte desta experiência jurídica ou hermenêutica acaba por trazer é uma percepção muito diferente dos frutos deste momento da aplicação do direito, que não é um momento neutro relativamente aos próprios conteúdos do direito. É um momento que vem a ser verdadeiramente constitutivo e constitutivo de normatividade. Se nós reconhecermos isto, estamos implicitamente a reconhecer o papel criador da própria jurisprudência. Claro que isto contraria o famosíssimo princípio da separação dos poderes, não é? Pois. Mas é só, isto obriga-nos, no fundo, a repensar esse mesmo princípio, a repensá-lo com outras, eventualmente numa outra perspectiva, com outras categorias, com outros pressupostos, tendo consciência de que isto é efetivamente assim. Porque fundamental é nós termos consciência de que isso é assim para podermos, eventualmente, exercer outro tipo de controle, que não seja o mero controle de criação legislativa. Criamos a lei está criada por um ente
Na altura dizia-se, não é? No século XIX, omnipotente, Assim, a razão, a pura razão, a razão não é? é que Verte-se nas leis exatamente. que são racionais e tendencialmente intemporais, perfeitas, completas, fechadas. Nós sabemos que hoje em dia não é assim. Não é assim. Pronto, nem nunca foi assim. Não. E que a aplicação realmente e a sensibilidade do aplicador é fundamental para um termo que usou também a propósito do Bobbio, um dos grandes dos positivistas, a eficácia do direito. Exatamente. Tem muito que se me diga, falar em eficácia do direito. Mas voltando ao Wittgenstein, só para uma coisa que eu acho muito importante, o Wittgenstein nas investigações filosóficas tem aquela ideia fundamental que nomeadamente a escola anglo-saxónica utiliza a sociedade do meaning is use. O sentido está no uso, que eu acho que é uma coisa fundamental. Nós percebermos que porque é o valor que ele atribui à linguagem, e mesmo depois o Gadamer, que recupera, e o Heidegger, que recupera também a ideia, é esta ideia do meaning is use, do sentido contextual e não referencial da linguagem. Nós, para verdadeiramente determinarmos ou atribuirmos, que é diferente, não é? Atribuir somos nós que pomos. Também aquela ideia do Roland Barthes, da morte do autor, não é? Quem põe os sentidos é o leitor. E o Humberto Eco, voltando ao Humberto Eco, diz a dada altura uma coisa engraçada, que o sentido é como um piquenique, não é? Em que o autor leva as palavras e o leitor leva os sentidos. O autor leva as palavras, mas é o leitor que leva os sentidos. Porque os sentidos são contextuais, dependem do jogo de linguagem, dizia o Wittgenstein, não é? Depende do jogo de linguagem que eu estou a jogar, qual o sentido que eu vou atribuir a esta ou aquela expressão, ou esta ou aquela palavra. E muitas vezes lá está a aprendizagem de uma língua. Quando a criança pergunta, o que é isto? O que é que isto quer dizer? E o que é que nós invariavelmente perguntamos? Lê-me a frase. Em que sentido? Qual é o contexto? Porque a partir daí nós podemos especificar o sentido. Mas há um sentido prévio ou não há? E aí o Betti, quando fala já na linguagem, nos sentidos da interpretação jurídica, tem uma perspectiva muito diferente do Gadamer. Porque diz que realmente tem que haver algum sentido pré-determinado. A autonomia do objeto, que é defendida pelo Gadamer, o Betti contesta e diz que, efetivamente, há uma determinação de sentido prévia, já que está no próprio objeto, que não resulta única e simplesmente do observador, neste caso do intérprete, não é? Mas eu acho que essa ideia do Wittgenstein é uma ideia fundamental que transforma por completo a própria hermenêutica jurídica, porque a partir desse momento nós sabemos que até que ponto nós podemos dizer que a lei tem sentidos pré-determinados. E pré-determinados, neste caso, à sua própria aplicação. À necessidade de mobilizar aquele normativo num dado contexto aplicativo. São as circunstâncias envolventes deste contexto de aplicação que acaba por determinar, influenciar o sentido que eu vou atribuir a um determinado normativo. E é neste vai e vem constante que no fundo os sentidos se vão fazendo e que a aplicação do direito tem lugar, com resultados eminentemente constitutivos. Muitas vezes os alunos perguntam, mas que adita uma linha ao artigo? Não se adita uma linha ao artigo, mas há uma densificação do próprio texto normativo. Há um aditar de sentidos, no sentido de que há uma reconstituição dos próprios sentidos que foram eventualmente pensados pelo legislador. Mas muitos desses sentidos não estavam sequer na mente do legislador. Claro, surgem depois, pelas próprias necessidades, pelas exigências daquele contexto de aplicação. E eu acho que o direito e a literatura, nesta vertente, que não é a vertente de pegar nos livros e de analisar do ponto de vista do direito, não, é a vertente que liga à teoria jurídica, à teoria linguística, à filosofia da linguagem, às questões da interpretação, é tirar frutos, é tirar partido de todo o trabalho, de toda a experiência que a teoria da literatura tem ao nível da hermenêutica, e tentar, no fundo, ver o direito como texto que é. Ou naquela a designação do Derrida, não é? Da ars écriture, marca escrita. Não tem que ser o texto escrito, pode ser um texto oral. E nessa medida o direito é texto.
e carece também de todos esses mecanismos, de toda essa reflexão hermenêutica para produzir os seus próprios sentidos. Estamos provavelmente a chegar ao final da nossa conversa, mas sem voltar outra vez ao tema, ao redundante, a este tema que desenvolver, quase como a cúpula da nossa conversa, que é até que ponto é que na sua investigação, nesta tese de doutoramento, percebeu que a herança hermenêutica, ou o exercício da linguagem, ou a reflexão sobre o ser heideggeriano e, de alguma forma, toda a fenomenologia anterior, ou pelo menos muito próxima de Husserl e todos os outros que se seguem, de alguma forma, Gadamer vai permitir a destecnificação da interpretação, ou daquilo que era inerente. Aliás, basta olhar para Heidegger e algumas interpretações do pensamento filosófico, e daí Wittgenstein fica ali no meio termo, porque uma das revoltas muito célebres que Wittgenstein tem com o Karl Popper é exatamente é um episódio que se desenrola durante 10 minutos, mas tem a ver-se provavelmente com estas questões, mas o Gadamer com aquilo que é a interpretação, a reflexão sobre a própria linguagem, o exercício de perceber as nuances do dito e do implícito, do não dito, portanto, todas estas que giram à volta da definição depois do legislador, ou da construção final, contempla, vamos lá, a possibilidade de a própria lei estar sempre em aberto, ou seja, não é aquilo que a lei se espraia sobre a res pública, sobre o cidadão e a cidadã, mas a lei é sempre passível daquilo que é, se calhar no início do seu trabalho, o traduzir, o dizer um novo discurso, o reconstruir aquilo que é o dito. É por aqui que poderá, eventualmente, a riqueza do direito também caminhar? Eu acho que a riqueza do direito, quando se diz que... porque pode haver essa perspectiva, não é? O facto de dizermos que direito é linguagem. E nessa medida padece da força e das fragilidades desse material, não é? E tem que ver com aquela... muita da hermenêutica gadameriana assenta na ideia do potencial de indeterminação semântica da linguagem, não é? E esse potencial de indeterminação semântica acaba por ditar essa abertura, essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, não é? Que a legislação tem que ter. É geral e abstrata. As situações são concretas, únicas. O fosso que existe entre uma coisa e outra é superado, é mediado precisamente pelo intérprete, neste caso pelo jurista, com competências ao nível dessa hermenêutica. É engraçado que eu ia dizer duas coisas e esqueci-me de uma, mas estou com a outra aqui presente. Ia falar da pré-determinação, que é um conceito muito caro ao Gadamer, não é? A pré-compreensão, não é? Pré-determinação, a pré-compreensão. E o círculo hermenêutico, a questão, o facto de realmente nós só percebermos determinadas coisas em função de outras, só percebermos... isso é uma coisa que eu digo muitas vezes aos alunos. Há etapas... as nossas competências cognitivas também funcionam por camadas, não é? É difícil percebermos Kant sem termos passado pelos gregos, é difícil percebermos determinados autores sem termos passado por outros. Esta ideia do círculo, é difícil nós percebermos o sentido da norma sem termos presentes os factos a que queremos aplicar essa norma. Como é difícil nós termos noção de todas as contingências associadas a uma certa factualidade se não estamos a ver exatamente qual o normativo que pode ser aplicado ali. Portanto, há aquele vai e vem compreensível entre uma coisa... A lógica do círculo hermenêutico, que, como diz, eu penso que é a Semer que diz que não se deveria falar em círculo hermenêutico, deveria-se falar em espiral, por ser aberta, a tal obra aberta. Embora aí o Humberto Eco fala na obra aberta, na literatura. O direito exige clausura. O
O direito exige trânsito em julgado, tem que se pôr um ponto final. E essa é uma diferença entre o direito e a literatura. O que não quer dizer que as coisas não fiquem... Quer dizer que as coisas não fiquem abertas em futuro. Os processos têm que ter um ponto final. Claro. Mas uma das outras... Pronto. A outra questão que eu ia referir é... Eu nos poucos tempos que conseguir, pensando, o que é que eu vou preparar, como é que eu vou preparar uma coisa destas? Eu não sei preparar isto. Eu vou preparo uma conferência, preparo-me quando vou para um colóquio, quando vou para uma reunião, quando vou para uma aula. Eu não sei o que é de fazer para me preparar para isto. Mas peguei num texto que escrevi há uns tempos, já há muitos anos. Calhou pegar naquilo. E é engraçado como... Até aí se vê, não é? É a morte do autor. Eu às vezes penso que nos acontece a todos. Escrevemos coisas que quando relemos não reconhecemos. Claro. Temos dificuldade em reconhecer como tendo sido escritas por nós. E então, em alturas em que estávamos efetivamente... Eu acho que o ato da escrita é um ato profundamente introspectivo. Estamos a chegar ao fim. Introspectivo e intimista. E quando se escreve a escrita académica... Podemos ter falado muito sobre a avaliação docente e essas coisas. Mas quando se escreve, quando se está muito mergulhado em determinadas leituras, o texto sai com uma fluidez muito grande e quando relemos, passado algum tempo, temos noção da complexidade daquilo que escrevemos, à distância. E é um texto engraçado sobre o princípio da igualdade. Foi qualquer coisa numa altura em que se celebrava, não sei... qualquer coisa do princípio da igualdade no direito, na importância. E que eu tenho muita reserva em falar em igualdade como princípio jurídico, porque a igualdade é um conceito matemático. E então o título do que eu dei ao texto é o princípio da igualdade, ou igualdade jurídica, ou o equilíbrio hermenêutico da diferença. Porque eu acho que é a nível da hermenêutica que nós conseguimos efetivamente equilibrar as diferenças. E lá está, mais uma dimensão, mais uma vertente em que realmente a hermenêutica se mostra fundamental para alcançar o desiderato do direito, que também poderíamos enverdar aí para uma conversa sem fim, se é justiça, se não é justiça, o que é justiça, o que é que não é, justiça formal, justiça informal, uma coisa que me parece importante. Eu acho que hoje em dia se escreve demasiado. E é engraçado que encontrei aqui há uns tempos uma expressão do Gide. Eu dizia isso num dos textos também, eu acho que foi precisamente esse. Nós hoje em dia escrevemos tanto por obrigações, por imposições de avaliações académicas institucionais e toda a hora, que degradaram completamente a escrita científica e a escrita académica, pela obrigatoriedade de estar sempre a produzir tipo uma linha de produção. E escreve-se Fordista, muito quase, não é? Aquela coisa é assim, verdade, um bocadinho. E não se lê. Pois. Escreve-se mais do que o que se lê. E esse parece-me um erro crasso. E isto era a propósito de outra coisa, mas não interessa. Estamos a chegar ao fim. Eu estou a sentir a pressão ali Não, também. E é mesmo o final da nossa conversa. Agradecer a sua professora Joana Aguiar e Silva, vice-reitora. O mote foi no 50º aniversário da Universidade do Minho, que se prolongará no tempo, no próximo ano também, mas a Escola de Direito e o mote, uma boa vontade minha, a sua tese de doutoramento para uma teoria hermenêutica da justiça, de 2011, a edição da Almedina, mas o subtítulo Repercussões jusliterárias no eixo problemático das fontes e da interpretação jurídicas. Onde é que eu tinha a cabeça? Professora, vice-reitora, muito obrigado. Obrigadíssima, António, foi um gosto. Obrigado, igualmente, obrigado.